Olá, sejam muito bem-vindos à nossa última aula, de História da Igreja Medieval. E hoje nós vamos terminar a parte das Cruzadas e vamos continuar falando aqui sobre o grande cisma do Ocidente, tá? Então vamos lá, começando aqui pela nossa quarta e última cruzada. Não é a última, como eu já falei, nós temos a cruzada até a nona cruzada, né? Então não é a última em termos da existência das cruzadas, mas é a última que eu vou trazer um pouco mais de detalhes, porque dentro das cruzadas, da primeira à quarta são as mais relevantes, ok? Então vamos lá. Essa cruzada é chamada também de cruzada comercial. Então ela já está aí no século XIII, 1202 até 1204. E nós vamos entender por que é chamada de cruzada comercial. Bom, originalmente essa cruzada ela era destinada ao Egito. Por que eles iam lutar lá no Egito? Porque no Egito estava o centro do poder islâmico naqueles dias. Então, a liderança islâmica, as riquezas, o poder bélico, o grosso disso tudo estava onde? No Egito. Vencer o Egito seria um golpe muito forte no poder islâmico, faria com que seria mais fácil agora para eles conquistarem o restante. Então, a cruzada era para o Egito. No meio disso tudo, havia também um acordo feito com a cidade de Veneza, de Gênova, que eram cidades marítimas. E ali eles tinham feito um acordo com comerciantes daquela região para conseguir navios que levassem todos esses cruzados até a região lá do Egito, ok? E o fato é que parece que cerca de 500 navios foram contratados. Então era muita gente, era muito navio, né? Bom, como eu já expliquei em uma aula anterior, era muito caro patrocinar uma investida militar como essa. Nota que agora os cruzados estão saindo lá dos seus territórios, pegando navios, viajando para outro lugar. Então era tudo muito caro. Esses navios aqui de Veneza, eu vou citar principalmente Veneza, tá? Que era o principal centro ali. Mas esses navios eles não iam vir de graça. Custava caro, ok? O que acontece? O que acontece é que no meio desse processo todo aí, nem todos os cruzados que tinham combinado chegaram lá. E com isso, os mercadores de Veneza tiveram ali uma perca econômica, né? Deixaram de receber determinado valor. Mas no meio de tudo isso daí, e lembra, eles estavam indo nessa cruzada contra o Egito apoiar o pedido lá do Império Bizantino. Então, muitos mercadores aqui começam a atribuir o problema financeiro aqui a quem? Quem é que está em dívida com eles? Quem é que está devendo eles? Império Bizantino, ok? No meio de tudo isso, surge um detalhe interessante também. Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, mas lembra que eu falei lá do Aleixo I, que foi um que convocou a Terceira Cruzada, se não me engano? Lá no Império Bizantino vai ter um bocado de Aleixo, que vão aparecer por lá. Nessa época, tinha um camarada chamado Aleixo III, que estava como imperador do Império Bizantino. Ele havia prendido o próprio pai, furado os olhos do próprio pai e assumido o trono. E o seu irmão, o Aleixo IV, tinha fugido. E tinha feito um acordo aqui com esse pessoal também, prometendo que se ele fosse colocado no trono, ele pagaria um valor altíssimo lá para os comerciantes aqui de Veneza, para os cruzados, né, que estavam vindo em apoio dos bizantinos. Enfim, o que acontece? Eles mudam a rota então. Ao invés de irem para o Egito, eles vão para Constantinopla. Qual o objetivo? Depor o Aleixo III e colocar o Aleixo IV no poder. E eles chegam lá, eles conseguem, eles atacam Constantinopla. Então, nota que agora essa cruzada ela está atacando os próprios cristãos. E qual o objetivo? O objetivo é comercial, né? Dinheiro. Colocam o Aleixo IV no poder, só que o Aleixo IV ele acaba não conseguindo pagar o que ele prometeu. Por quê? Porque agora
no meio de todos esses conflitos, primeiro que o Constantinopla não estava com todo esse dinheiro assim. Segundo, que ele aumenta os impostos da população e começa até mesmo a ter uma pressão sobre a igreja para conseguir esse dinheiro e pagar todo mundo. O que começa a gerar uma insatisfação popular muito grande. Não conseguindo todos os recursos e tendo seu poder muito reduzido, os cruzados aqui se sentem enganados e eles então partem para um saque da própria cidade. Então vai ser um saque muito violento mesmo. Alguns historiadores até dizem que foi pior do que o saque que os bárbaros fizeram contra Roma, porque lá eles ainda preservaram as igrejas, como a gente viu, né? Aqui não. Lembra? Estava um conflito generalizado entre Oriente e Ocidente, inclusive aqui nós já estamos falando já de séculos depois do grande cisma do Oriente. Então os ocidentais viam os orientais como hereges, os orientais viam os ocidentais como hereges, então eles invadem ali as cidades, matam muita gente, queimam a cidade, queimam igrejas, enfim, é uma verdadeira carnificina que acontece nessa quarta cruzada, ok? Então, a cruzada que acaba mostrando aí esse aspecto comercial, político, se sobrepondo aos primeiros ideais ali religiosos, tá? Falando aí sobre as demais cruzadas, talvez o que a gente poderia falar de relevante entre as próximas é a chamada Cruzada das Crianças. Essa não foi uma cruzada oficial, tá? Foi mais um movimento popular, visionário e tal, e parece que inclusive uma própria criança lá, cerca de 11, 12 anos, que prega, né, que vai falar que, na verdade, as cruzadas elas não conseguiram reconquistar Jerusalém porque havia muito pecado no meio de tudo isso, e apenas aqueles que fossem puros, né? Quem mais puros do que as crianças? E aí começou esse negócio. Essa cruzada das crianças também não envolveu apenas crianças, tinha gente de todo tipo e entre eles tinham também algumas crianças, mas foi assim uma história trágica, terrível, porque no final das contas muitas crianças morreram de fato, muitas outras foram escravizadas pelos muçulmanos e entrou como uma nota muito triste na história, tá? Ok. O que mais que a gente pode falar aqui? Contribuição contribuição das cruzadas. Não vou ter muito tempo, vou ter que correr com essa parte, mas uma questão interessante é o sistema bancário e comercial que a gente tem hoje. Muito do que a gente tem hoje meio que começou, o embrião disso daí começa aqui nas cruzadas, especialmente com relação aos templários, ok? Os templários, como eles protegiam os peregrinos, né, nessas rotas, etc., eles começaram a desenvolver o seguinte, olha, um nobre, um rei, alguém que fosse lutar numa cruzada, era muito arriscado essa pessoa sair lá do seu país e ir até um outro lugar levando consigo sua riqueza. Só que essa pessoa ela ia precisar comer, ela ia precisar de uma série de questões, então ela precisava de dinheiro. O que ela faria então? Os cruzados fizeram o seguinte, eles criaram como se fosse casas, os templários, perdão, né? Casas templárias. Então, você chegava para ele e você fazia tipo um depósito. Olha, eu vou deixar esse dinheiro aqui com você. Eles iam dar para você uma espécie de nota ali, dizendo que você tem direito de sacar esse valor numa casa templária lá onde você chegasse. Ou ao longo do caminho, você podia chegar lá e sacar determinado valor. Então, essas notas aí que eles começaram a emitir é um embrião aí dos cheques, né? Então, e esses depósitos aí, né? Um embrião aí da transferência bancária, né? E tudo mais. Então, meio que começa aqui, isso é uma contribuição que perdura até os nossos dias, tá? Bom, mas correndo aí, tinha mais coisas para a gente falar, mas não vai dar tempo. Também há consequências, né? Os templários tornaram-se uma das instituições mais ricas desse período, esses cavaleiros templários. Depois, eles vão ser traídos, inclusive por causa da sua riqueza. A gente vai já falar aqui sobre o rei da França, e em determinado momento, quando ele adquire poder, juntamente com o Papa, que se torna meio que um vassalo seu, ele vai precisar de dinheiro, e sabe quem é que ele vai
encontrar como o seu pote de ouro os cruzados. O próprio rei, o próprio Papa, perdão, que tinha os cruzados aqui como uma ordem, não era uma ordem apenas militar, era religiosa também. Ele vai trair os cruzados, vai apoiar o rei da França, e esses cruzados vão ser falsamente acusados de hereges, né, e vão ser torturados, mortos, torturados para confessar suas heresias, né, supostas heresias, e vão ser expoliados de todos os bens que eles adquiriram. Então, é uma nota aí também um pouco triste, tá? Bom, vamos agora para o nosso cisma do Ocidente, senão a gente não consegue finalizar. Irmão, só lembrando para vocês que tem muito mais coisas na Idade Média, muito mais personalidades. Nós estamos falando de um período muito longo da história e que, infelizmente, a gente não tem como cobrir tudo, né? Por isso que a gente sempre indica a leitura, tá? Mas aqui a minha missão é basicamente tentar cobrir aquilo que são assim, os eventos principais, né? Que dá para a gente ter uma boa ideia sobre esse período da Idade Média. Bom, vamos lá para o cisma do Ocidente. Se o cisma do Oriente era uma ruptura entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental, o cisma do Ocidente é uma ruptura dentro da própria Igreja Ocidental. Bom, como é que esse cisma ele vai surgir? Primeiro, ele vai surgir a partir disso que a gente conhece como o cativeiro de Avignon. Alguns chamam de o cativeiro babilônico do papado. Por quê? Ele vai durar aí de 1309 até 1377, quase 70 anos, né, que é o período do cativeiro babilônico, ok? E eu vou tentar explicar para vocês aqui o que foi isso. Bom, esse cativeiro babilônico da igreja, ele começa por conta de um atrito, né, um conflito aí entre o Bonifácio VIII, que era o Papa desse período, e o Filipe IV, que era o rei da França, tá? O Papa é o de cima, o rei é o de baixo, ok? Por que surge esse conflito entre eles? O rei da França estava num conflito com a Inglaterra, que é chamada Guerra dos 100 Anos, né? Também era até um tema interessante da gente tratar, mas não vamos ter tempo, tá? O fato é que essa guerra, por ser tão extensa, por ser tão longa, ela vai deixar a economia da França em muitas dificuldades. Então ele precisa de dinheiro para continuar mantendo o seu exército, para continuar patrocinando esse exército nessa batalha. E chega um momento que onde é que ele vai conseguir esse dinheiro? Ele tem uma ideia. Vamos taxar a igreja, né? Vamos criar aqui esses impostos aqui para a igreja. Dá um jeitinho para tirar dinheiro da igreja. Só que a igreja era uma instituição isenta desses impostos. E aí é onde começa o conflito entre o rei da França e o Papa. Ok? Bom, o que acontece é que diante de tudo isso, você começa a ter uma pressão do reino franco, do reino aqui da França, contra o Papa e uma pressão sobre aqueles outros reinos ali para que eles apoiassem o rei da França. Na verdade, você vai ter um desgaste muito grande. Quando o rei da França ele começa a taxar as propriedades da igreja, o Papa não fica parado. Ele vai lá, emite uma bula, não apenas uma, pelo menos duas bulas muito duras, e que meio que atrapalha ali os intentos do rei da França. O que o rei da França faz então? Ele vai tomar uma providência. A providência dele é acusar o Papa de heresia e ele tenta convocar ali um concílio para depor o Papa. Essa ideia não dá certo. O Papa, então, excomunga o rei da França. Então, ele está meio que fragilizado, mas ele decide tomar agora uma decisão muito ousada. Ele aproveita que o Papa estava em determinada região e ele, então, junta ali um exército para ir até aquela região e capturar o Papa. Então, ele sequestra o Papa e prende o Papa. Só que aquilo causa uma revolta popular. As pessoas então se voltam para defender o Papa e elas conseguem tirar o Papa das mãos dele, só que o Papa já era muito idoso e diante de tudo aquilo que ele sofreu ali, ele acaba não resistindo e poucos dias depois ele acaba morrendo. O trono fica vago, o novo Papa é colocado no local, mas ele também não dura muito tempo. E aí o rei da França se aproveita dessa situação
E ele consegue pressionar para que um papa francês fosse colocado no local. E aí, esse papa, inclusive, depois de eleito, ele vai para a França e ele fica em Avignon. E ali o papado vai ficar por cerca de 70 anos. Okay? Por isso que é chamado cativeiro babilônico do papado. Porque o papa agora está nas mãos do rei. Alguns até falam de o papa ter sido, alguns pelo menos, né, mantidos quase que em cativeiro ali. Outros dizem que, na verdade, essa ideia de cativeiro é mais uma figura de linguagem espiritual e tal. Mas o fato é que esses papas vão ficar. E a sede de Roma vai ficar vaga. E durante todo esse tempo há uma pressão para que o papa volte para Roma. Porque Roma começa a se tornar agora uma cidade enfraquecida. A sua maior autoridade ali que eles tinham era o papa não está lá. Então há todo um conflito. Né? O grande líder de toda a igreja do Ocidente agora está debaixo das mãos do rei da França. Aquilo não vai agradar aqueles que são aliados, por exemplo, da Inglaterra. Aqueles que são aliados de Roma. Porque o Papa agora está ali meio que para justificar, para fazer a vontade do rei da França. Né? Então, claro, vários papas vão suceder aqui o Bonifácio VIII, mas todos eles vão ficar na França, lá em Avignon. Alguns até, inclusive, ensaiam um retorno para Roma, mas esse retorno ele nunca acontece. Tá? Então, algumas características aí. Essa forte influência francesa. Outro detalhe, durante esse período aqui, os cardeais que vão sendo nomeados, lembra, os cardeais, no final das contas, eles vão ser aqueles que vão influenciar, que vão escolher o novo Papa. A maior parte dos cardeais nomeados nesse período vão ser todos franceses. Então, realmente, o rei da França ele começa a dominar sobre, não apenas o Papa, mas sobre a cristandade de maneira geral. Tá? E, durante esse período, para o Papa também, foi um período meio confortável. Basta ali ele meio que ficar debaixo da autoridade do rei, sem causar muito problema, que ele pode viver ali a sua vida de luxo. Inclusive, assim, há duras críticas à figura do Papa durante esse período de Avignon, porque ele cria ali realmente um palácio, uma fortaleza, recebe ali, né, dá grandes festas, né, e a coisa começa a se degenerar. Quando ele estava em Roma, era muita pressão, eram muitos nobres, eram muitas coisas ali que ele tinha que lidar em Roma, que ele não teve tanto que lidar aqui debaixo do rei da França. Tá? Então, algumas consequências aí, perda do prestígio, né, papal e da independência da igreja, agora debaixo da autoridade do rei da França, e nota como as coisas estão se invertendo. Né? Então, começa até esse conflito também das investiduras, porque antes o rei, ele coroa o imperador, mas agora nós temos um rei, o Papa coroa o imperador, né? E continuava fazendo isso com o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Mas agora nós temos um rei que tem autoridade sobre os papas, né? Então a coisa meio que se invertendo aqui, essa perca da independência da igreja, tá? Críticas também, a gente já falou sobre esse camarada aí, né? O Petrarca, ele foi aí um dos primeiros, aí, dos pais do humanismo, né? E ele vai criticar muito o luxo do Papa durante esse período aí. Também a Roma perde a sua importância como centro espiritual, porque o Papa não está mais lá, está lá em Avignon, e dura esses 70 anos. Quando surge, então, uma figura chamada Catarina de Siena, está aí ela representada, é considerada como santa pela Igreja Católica, né? Santa Catarina de Siena, porque ela começa a pressionar o Papa para voltar para Roma. Então ela troca correspondências, ela é uma mulher muito influente, ela começa a ganhar muito destaque, porque ela tinha suas visões e suas experiências místicas e tudo mais. E ela se corresponde, então ela é muito respeitosa, mas ela é muito incisiva também, muito direta, muito dura. E o Papa meio que começa a entender a partir dela que ele deve restaurar a sua autoridade. Ele não pode viver como um títere debaixo do poder do rei. Ele tem um poder muito maior. Poder sobre a igreja e sobre o império. Então, o Papa deveria voltar para Roma. Tá? Então, a Catarina de Viena, ela vai conseguir o retorno, de fato, do Papa para Roma. Okay? Bom, o que acontece? O Gregório XI, ele volta para Roma em 1377 e isso acaba lá com o chamado cativeiro babilônico da igreja, que agora o Papa está em Roma. Só que ele morre. Quando ele morre,
há uma reunião ali dos cardeais em Roma para eleger o novo Papa. E lembra, a maioria dos cardeais eram o quê? Franceses. O povo já estava tão indignado com essa ausência, né? 70 anos quase do Papa fora de Roma, o Papa agora está em Roma, o povo já sabe, rapaz, esses cardeais são franceses, eles vão manobrar isso daí para escolher um novo Papa francês, e o Papa vai voltar lá para Avignon. Inclusive o próprio Gregório XI, se ele tivesse continuado mais tempo vivo, ele também sofreu tanta pressão que era provável que ele voltasse para Avignon. Só que aí o que acontece? O povo invade lá a reunião dos cardeais e, sob pressão, os cardeais eles percebem que precisam, se não eleger um papa romano, pelo menos um papa italiano. E é isso que eles fazem. Eles vão colocar então aí no poder papal Urbano VI, tá? É esse primeiro lá de cima, Urbano VI. E o Urbano VI, ele inicialmente parece ser uma excelente escolha, ele tem um viés reformador, ele vem de origem humilde, ele é italiano, né? Só que ele começa a se revelar uma figura muito difícil, tá? Muito difícil. Depois, inclusive, ele vai perder um pouco do seu poder. Por quê? Ele começa primeiro atacando muitas áreas da igreja que eram corretas, que deveria fazer reformas ali mesmo. Essa questão aí do absentismo, né? Um bispo ocupar várias sedes e ele não ir lá nas sedes, né? A questão aí da simonia, da venda de cargos eclesiásticos. Então ele começa, só que ele não é muito sábio nas suas reformas. E a partir do momento, então, que os cardeais começam a ficar insatisfeitos, as pessoas começam a ver que ele não é um líder muito bom, alguns até vão chamar de um líder louco, um papa louco, né? Esse pessoal, eles decidem fugir de lá, eles vão para outra região para fazer um novo concílio para escolher um novo papa, para depor ele e escolher um novo papa. Eles vão alegar que, na verdade, aquele primeiro concílio que elegeu o Urbano VI, ele não era válido porque ele foi feito sob pressão. Eles foram coagidos a escolher o Urbano VI. E, de fato, irmãos, o Urbano VI é um camarada tão difícil, violento. Ele coloca um sobrinho dele, ele cria uma função para o sobrinho dele ficar como uma espécie de príncipe ali em determinada região. Isso começa a desagradar, né, o nepotismo, aí começa a desagradar as pessoas que esperavam um papa reformador. Ele pega vários cardeais dele mesmo e ele tortura cardeais. Ele se torna um homem muito violento, muito cismado assim, com alguma... como é que a gente chama a palavra? Agora já está me fugindo nessa palavra. Um atentado, né, contra ele e tudo mais. O fato é que o que acontece? Esses cardeais, então, eles elegem Clemente VII, que logo se muda para Avignon. E é claro que o Papa Urbano VI continua como Papa, com apoio de Roma agora e de diversos outros países. Só que o Clemente VII vai para Avignon e o rei da França vai falar o quê? Ele é que é o Papa legítimo. E começa agora uma disputa, porque tem dois papas escolhidos pelos mesmos cardeais, e aí a cristandade agora fica sem saber qual é o Papa verdadeiro. Alguns países vão apoiar a França, outros países vão apoiar o Papa de Roma, e a cristandade fica, então, perdida. E agora? Quem é o Papa verdadeiro? Irmãos, é uma crise tão profunda que a gente às vezes não tem noção, que tem gente que começa a questionar, mas será que agora o meu filho que foi batizado foi para o céu mesmo, porque foi batizado por um bispo ordenado pelo Papa, e se esse Papa não for o verdadeiro Papa, o casamento foi válido, porque... Enfim, uma loucura total, né? O que acontece aqui? Quais são os desdobramentos? Há uma divisão política aí da cristandade, reinos diferentes apoiam papas diferentes, um escândalo entre os fiéis, como eu já falei para vocês, e em 1409 há uma nova ideia, né? Há um concílio lá em Pisa que se reúne para... A ideia vamos depor os dois papas e vamos eleger um novo papa no lugar. E aí eles elegem aí o Alexandre V, que também vai ter os seus apoiadores, mas os outros dois não vão abdicar do poder papal. Então você chega a um momento aqui que você tem 3 papas
né? 3 papas aí disputando o poder. Então a igreja está completamente fragmentada, a autoridade do papa está totalmente aí fragmentada, há abusos de ambos os lados, cada um apenas tentando defender a sua posição. E como é que tudo isso vai se resolver? Aqui eu estou pulando, tem muita coisa que a gente poderia tratar, os movimentos conciliares que começam a surgir com a ideia de que, na verdade, o concílio teria mais autoridade do que o Papa, então era importante resolver as coisas em concílios. Algumas pessoas começam a questionar essa autoridade papal, né, sobre tudo. Enfim, o fato é que, no final, eles chegam à conclusão que vamos fazer um concílio lá em Constança. Esse concílio é de 1414 até 1418, 4 anos eles ficam reunidos ali, discutindo, e a ideia, mais uma vez, é que os papas sejam depostos, um deles até concorda em abdicar e tudo mais, e então um novo papa seja eleito, né? Esse concílio, inclusive, é o concílio que vai condenar à morte o John Huss. Eu gostaria muito de ter tempo de falar sobre o John Huss, ele é um dos pré-reformadores, mas não vai dar tempo. Mas quando a gente for falar sobre história da igreja, né, nosso terceiro módulo, quando a gente for falar sobre o período da reforma, eu começo pelos pré-reformadores, a gente fala um pouquinho sobre John Huss, também sobre o Wycliffe, também é um pré-reformador importante, tá? O fato é nesse concílio aí de Constança, o John Huss, ele nem deveria ter sido assim executado, sabe? Acusaram ele de coisas que ele nem defendia. E diziam que ele tinha que pedir perdão por essas coisas. Só que ele não ia pedir perdão por coisas que ele não defendia. Essa é a questão. Só que esse concílio, como era um concílio que ia eleger o Papa definitivo, ia trazer paz para a cristandade ocidental, né? Tem um cisma no Ocidente, tem 3 pessoas dizendo que são papas, né? Então ele ia trazer paz para o Ocidente. Esse concílio ele não podia ter nenhuma falha. Então ele tinha que condenar mesmo aqueles que jogavam algum questionamento sobre a autoridade do Papa ou dos concílios, e o John Huss foi visto como um desses. Então o John Huss ele vai ser condenado, vai ser morto. E ali eles vão eleger, em 1417, Martinho V, que vai botar fim ao chamado cisma do Ocidente. Tá? Consequências gerais: enfraquecimento do prestígio do papado, fortalecimento das monarquias nacionais, estímulo a críticas internas, né? Críticas à igreja e tudo mais, como o Wycliffe, John Huss, e preparação indireta do terreno para a reforma protestante. Gente, isso daqui está acontecendo no século XV. A reforma é no século XVI. Então, quando começam a questionar ali, quando há todo um espírito ali que questiona se a igreja está caminhando bem, a autoridade do Papa, os concílios e tudo mais, é porque aquele pessoal, eles ainda estão com tudo isso aqui muito recente, muito fresco. Essas histórias ainda são contadas, né, sobre o que estava acontecendo dentro da igreja. Fora que, a partir daí, nós vamos ter também uma sequência de papas terríveis, né? Se você pega o papa que ainda era papa em 1500, é o chamado Alexandre Borgia. Olha, existem as histórias mais terríveis sobre Alexandre Borgia, inclusive que ele tinha até relações incestuosas com uma filha legítima que ele possuía, né? Então, é uma situação daqui em diante, a gente chama esse período da história medieval, né, a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média era aquele momento de esplendor da igreja, né? O Papa no seu auge do poder. Aqui agora é um declínio cada vez maior, que vai terminar aí na Reforma Protestante. Tá? Bom, nós vamos parando por aqui. Espero que esse módulo, né, tenha enriquecido seu conhecimento sobre a história da igreja e que você continue se aprofundando nas leituras. Que Deus abençoe a todos e até um próximo módulo.